Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Cauã. Fala galera, que eu me chamo Michael Wesley. Somos estudantes do segundo ano aqui do Colégio Estadual Professor Renato Azevedo. Estou aqui com o professor Charles, na disciplina de Geografia e mais 9 disciplinas, mais 6 disciplinas, que falaremos mais sobre isso. Desde já agradecemos por sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Onde o objetivo é abordar duas questões, que estamos enfrentando atualmente. A primeira é que é a implementação do novo ensino médio e a greve em curso dos profissionais da rede estadual. Tá? Então, desde já, muito obrigado. Vamos para a nossa primeira pergunta. Como professor de Geografia, qual é a sua opinião em relação ao novo ensino médio no que diz respeito à qualidade da formação dos estudantes? Meu camarada, primeiro que eu acho que é um desserviço a toda a precarização que historicamente está colocada para a educação pública no Brasil. Eu acho que a educação pública no Brasil ela tem alguns caminhos a percorrer antes disso. Ela tem que ser uma educação pública, gratuita, de qualidade, tem que ser socialmente referenciada, tem que ser laica, Então, são alguns pontos estruturais da educação pública. Mas o novo ensino médio, ele já coloca toda a educação pública, todo o projeto que poderia ser facilmente melhorado, com mais verba, com mais capacitação dos profissionais, mas ele joga em outra linha. Ele coloca que o aluno ele tem que sair com uma visão de empreendedor, ele tem que sair com uma visão empresarial. E isso é um problema que está colocado, porque para ser empresário você tem que ter capital, você tem que ter dinheiro para investir. E sem dinheiro, como boa parte da população brasileira e mundial está, não vai ser. Porque é isso que está colocado. Então, quando você coloca matérias como projeto de vida, empreendedorismo, são nomes bonitos, que seduzem. Você fala, caraca, eu vou ter aula de projeto de vida e em 6 meses eu vou estar fazendo um projeto como Mark Zuckerberg ou Elon Musk da vida. Não, mentira, meu camarada. Com sorte, tu vai ser o próximo Uber entregando pizza ou levando gente de um lado para o outro. É isso. Nós percebemos bastante que hoje em dia é uma vergonha isso, porque ele ensina coisas que você vê que você não pode botar na sua profissão ou algo assim do tipo no seu currículo. Porque, acho que nenhum concurso público, nenhuma faculdade pede a respeito disso daí de projeto de vida. Então, são coisas que eu que sou estudante, nós ficamos se perguntando assim, por que isso daí está no nosso currículo? Porque nós temos que estudar isso daí. É por isso que nós estamos fazendo esse podcast aqui, para estar debatendo a respeito desses contraversos, Vou te dar alguns exemplos bem interessantes nessa linha que tu está colocando. Primeiro, eu quando era aluno do ensino médio, do fundamental, me perguntava para que eu estou aprendendo cosseno, seno, todas essas questões de matemática que era a minha grande dificuldade. Ok, isso é um problema. Mas como resolver isso? É tirando matemática e colocando matérias como fake news, que são 2 semestres. Nem a faculdade de jornalismo tem 2 semestres de fake news. Eu sou formado em geografia. E a gente tem hoje no novo ensino médio uma disciplina chamada envelhecimento da população brasileira. Nenhuma pessoa formada em estatística ou geografia terá 2 disciplinas sobre o envelhecimento da população brasileira. Isso é só um exemplo. A gente pode falar de outras disciplinas, como trocando figurinhas. Então você reduz a carga horária de sociologia, de português, de matemática, para quê? Trocando figurinha. Sim. Eu também separei uma pergunta aqui para o senhor, além dessa daí que eu tinha conversado com o senhor agora. O que o senhor acha sobre esse ensino médio, se ele vai prejudicar a gente assim, no nosso futuro, algo assim, nos nossos currículos? Vai, e vai muito. Ele já prejudica de forma contundente pessoas que já eram muito prejudicadas. Então, se já existia uma desigualdade enorme entre um aluno da rede pública e um aluno da rede particular, não porque são pessoas com capacidade cognitiva diferente, não é isso. A diferença está no acúmulo de conhecimento ao longo do tempo. Então, e a escola tem um papel fundamental. A grande diferença no Enem não é que o aluno da rede particular ele é melhor que o aluno da rede pública, não. Normalmente isso é o contrário. O problema é, esse acúmulo de conhecimento que está dado vai fazer diferença. Enquanto você vai ter que assistir aula de ping-pong, trocando figurinha, fake news, relicário de não sei o que lá das contas, os alunos vão estar estudando português, matemática, ciências, e aí por mais que você estude,
que você seja um aluno muito aplicado. Você vai entrar numa universidade pública no andar de baixo. O que significa entrar no andar de baixo? Tu vai fazer os cursos com menor prestígio. Licenciatura, pedagogia, enfermagem. Não é você, dificilmente tu vai sair do Renato Azevedo e tu vai falar, não, vou fazer medicina não na USP. Direito na UF. Esses cursos com mais privilégios, com mais status, eles dificilmente são acessados para o aluno da rede pública estadual. Esse é um dos problemas. Complicado, porque é isso, como o senhor disse, vai crescer a desigualdade, vai crescer muito a desigualdade. Enquanto a gente está aqui aprendendo essas bobeiras, que na verdade é uma bobeira, sim, eles estão lá aprendendo o que era para a gente estar aprendendo. Né? Antigamente era por falta de interesse do aluno que não aprendia. Hoje em dia não é mais. Agora o governo está impondo isso para a gente. A gente tem que aprender e tem que ficar quieto. Só que o objetivo nosso, né, nesse podcast, e com tudo assim que está acontecendo aqui no Renato, a gente não aceita isso, é lutar contra isso. Porque temos o nosso direito como estudante, né? E esse é um ponto, assim, só para a gente tentar amarrar isso. Eu trabalho aqui no Renato Azevedo, que é uma escola com ensino regular, mas trabalho em outras escolas também da rede estadual que tem um ensino integral. Então, os alunos ficam de manhã e de tarde, né? Então, isso faz um pouco mais de diferença, porque o aluno ele não tem a sua grade curricular tão sacrificada como vocês acabam tendo aqui. Então, assim, o que esse acúmulo, essas horas a mais que o aluno passa na escola, estudando mais português, mais matemática, mais geografia, mais história, mais sociologia, mais filosofia, esse contato onde ele é cooptado pelo Estado para a educação, né? A gente entendendo que a educação é um trabalho, que o aluno deveria ficar aqui no ensino médio, no ensino integral, mas receber bolsa também para ajudar, para fazer o que vocês estão fazendo. Porque isso é o que acontece no IFE, por exemplo. Um aluno como vocês no IFE estaria recebendo bolsa, recebendo dinheiro para estar, né, estudando, entendendo que o estudo ele é difícil, ele é complicado e você tem que ter os subsídios necessários para continuar estudando. Seria interessante, né? O governo está pagando para nós estar estudando e adquirindo mais conhecimento para estar até ajudando hoje no futuro, né? Mas hoje em dia você vai vendo essa desigualdade. Parece que o governo quer que nós aprendemos coisas, como posso falar, inferiores a eles, entendeu? Eles não tá sempre um passo na nossa frente. E é isso que eu observo muito. É sempre eles. A gente, querendo ou não, somos subordinados deles, né? Então sempre temos que estar aprendendo coisas inferiores. Eles estão sempre lá, um passo à frente, um passo à frente. Até porque, se estudarmos, se eles nos der educação, a gente tira eles de lá. Sim. Porque o povo educado altera o tecido social e exatamente. Não é o objetivo. Ele também, eu sempre falo, né? Eu falei nos últimos podcasts e volto a falar. Não é que o ensino médio estava bom, não estava. Mas agora piorou, decaiu mais. Entendeu? Vai piorar mais. Sim, vai piorar. A tendência é essa. Pra caramba. Então, com base nisso tudo que a gente está falando, vem a terceira pergunta. Por que fica a preparação para o Enem com a nova reforma do ensino médio? Não somente o Enem, outros vestibulares também. Qualquer avaliação externa das escolas, a gente volta no ponto anterior. A tua preparação vai ficar aquém, tu vai ficar devendo. Você não adianta a gente querer vender ilusão. Mas eu sou um ótimo professor e vou te preparar para o Enem. A gente não tem tempo hábil e não tem material. E a gente não tem valorização. Então a carga horária, quando eu chego para dar aula numa turma, eu já estou mega cansado porque eu já dei aula o dia inteiro. O tempo de planejamento, aquele cuidado de refinar, de perceber as diferenças em cada sujeito da turma, eu já não tenho. E aí, nesse processo, que às vezes é inconsciente, de omissão dos problemas que estão dados na sala de aula, é porque ele também é resultado da precarização que a gente vive no trabalho. Então, um professor, por exemplo, do IFE, para a gente ter uma comparação, enquanto ele tem diminuição da sua carga horária, ele tem um aumento salarial se ele fizer um mestrado, ele tem um aumento salarial se ele fizer um doutorado, um pós-doutorado. Então, tu vai chegar no IFE ali, o nível de aplicabilidade no conhecimento é muito superior. Só que na rede estadual, a gente não tem isso, como nas redes municipais também tem pouco, tal. É o que a gente chama de plano de cargos e salários. Então, toda essa progressão nossa, que resulta, obviamente, porque a gente
todo o nosso trabalho em função do aluno, da relação de ensino-aprendizagem, ela fica precarizada porque a gente está sob condições muito ruins e a preparação de vocês dificilmente vai ser colocada. Então, se você chega com um aluno do terceiro ano, hoje, no Renato Azevedo, quantas redações você fez no ensino médio? Porque tinha que estar fazendo a redação ao tempo todo. Mas a professora tem condição de corrigir toda semana uma redação? Não, não tem. Então, aí a gente tem condição de fazer um simulado, pegar uma prova do Enem e tal, aplicar para vocês, tal, toda hora? Não, não tem. Tem aluno do ensino médio que não sabe preencher um cartão resposta. Pois é, então eu acho que essa falta de valorização com os professores que é o motivo da greve, né? O senhor que é um professor... Sim, a falta de valorização e, no caso dessa greve especificamente, de um não repasse direto, né, de uma verba que deveria ser incorporada diretamente ao nosso salário. Então a gente tem esse problema hoje também. Porque a gente poderia entrar em greve contra o novo ensino médio. Que eu já acho que é motivo suficiente para estar em greve. Porque eu que sou formado em geografia, e aí eu vou dar aula de sociologia, filosofia, ou qualquer outra matéria, eu entendo a partir de um princípio que isso é exercício legal de profissão. Eu não sou formado para dar aula de filosofia. Eles têm que fazer. Eu não sou formado para dar aula de sociologia. Mas a precarização do trabalho me leva a fazer isso, a aceitar essas condições absurdas. Então, beleza, tem algumas matérias que tem até a ver com geografia. No meu caso, envelhecimento da população brasileira. Ok. Vou entender que é um paralelo. Ciências sociais humanas. É um paralelo. Cara, mas eu vou dar aula de fake news. Nunca nem desejei passar perto da faculdade de jornalismo. Então, não é comigo. Não sou eu que tenho que discutir isso. Eu posso discutir politicamente a PL, contra as fake news, as corporações, como elas agem. Ok, é isso. Mas eu não posso ser o fio condutor de um debate que não está na minha alçada. Então, isso vai refletir no aluno, reflete diretamente. E aí você tem disciplinas como trocando figurinha, né? Cara, vou fazer o que com o aluno trocando figurinha? Tem nem preparação para isso. Não, tipo, qual é a razão de existir? A gente vai ficar jogando bafo aqui? Acho que jogar no Uno? recreio do colégio? Não, vou jogar Uno com o aluno? Beleza, vamos jogar sueca? Nem isso, Gente, espero que vocês tenham gostado do podcast. Dá o like aí, tá bom? Se inscreve aqui no canal para mais conteúdo desse tipo. Estamos aqui entrevistando esse ótimo, excelente profissional. E estamos com mais pensamentos de estar trazendo mais professores aqui do podcast, tá bom? Então deixa o like aí, se inscreve aí. Não perde nenhuma notificação, por favor, tá bom? O conteúdo é 100% show de bola. Eu tenho então uma pergunta aqui para o senhor aqui. Sim. Até a respeito da greve, o que o senhor está achando dessa greve do professor? O senhor está sendo a favor mesmo da greve dos professores, a diminuição do salário de vocês? Como que está? Eu sempre faço todas as paralisações, todas as greves, desde o dia que eu entrei como servidor do Estado. E eu faço isso porque eu acredito no modelo de democracia operária. Independente do que, quando a categoria tem os seus fóruns, tem os seus espaços, tem suas representações. Então, quando o sindicato convoca uma assembleia, que aí cabe a mim participar de todas, já que eu faço parte dessa categoria. Independente da minha posição individual, se deveria entrar de greve hoje, amanhã, não deveria entrar em greve, como isso deveria acontecer, eu tenho minha posição política, eu vou na assembleia, defendo a minha posição, porque isso me é garantido no processo democrático, eu tenho o direito de defender a minha posição, perco, mas o fato de eu perder não me torna uma criança pirracenta. Então, na última semana, por exemplo, a greve foi decretada ilegal, só que a categoria decidiu, na sua maioria, numa assembleia, a não retornar para a sala de aula. Eu discordo. Mas eu também acato essa posição, né, da categoria, porque se a maioria decidiu, eu acato. Para mim não tem problema nenhum. Isso é um princípio que rege a minha vida pessoal. E aí eu levo isso para a minha participação. Então, a greve, obviamente,
ela é um último recurso de luta, porque todas as mesas de negociação ficaram pendentes, né? Então, todo o processo de discussão, eu trabalho em outras escolas, por exemplo, a gente não tem porteiro e a gente tem aluno de 6º ano. Então, se você imaginar que o aluno fala que vai beber água, ele vai embora, ele pode ir embora. E o que acontece lá? Se for teu irmão, teu filho, quem é responsabilizado? Eu estava na sala dando aula, o garoto falou que ia tomar água, o garoto foi embora. E aí? E a gente tem uma série de pautas aí colocadas hoje, né, de concurso, isonomia, né, contra o novo ensino médio e tal, salarial também, porque implica diretamente, mas a gente está sempre nesse processo de luta. E a greve, ela é um último instrumento. O problema é que ela acaba durando muito mais tempo do que a gente gostaria pela intransigência do governo, porque ele tem que chegar, ó, posso resolver dessa forma, é isso, posso fazer assim, dessa forma. Mas não apresentar como está a greve hoje, não ter uma contrapartida, falar que não pode fazer nada, e a gente provando o contrário, ó, tá aqui, o dinheiro tá aqui e tal, mas não tá chegando na gente. E aí, como que faz? Até sobre isso, não tem nada a ver com o nosso tema aqui, mas o senhor está falando sobre esse dinheiro e tudo mais, eles, tipo assim, o senhor está dando mais aula do que o senhor foi treinado para dar, o senhor foi capacitado para dar. O governo está investindo mais no salário ou continua a mesma coisa? Não, é muito pior. Muito pior. Muito pior. A realidade é sempre muito pior do que a imaginação alcança. Então, o que acontece? No estado, a gente tem o que a gente chama de GLPs, né? Que é a hora extra. É um nome, uma sigla bonitinha para hora extra. Então, por exemplo, se eu trabalho de manhã dando aula de geografia e à noite eu venho para o Renato Azevedo dar aula de envelhecimento da população brasileira e eu estou de atestado médico, beleza, de manhã, ó, não pude ir, estou de atestado, estou doente, me aconteceu alguma coisa, os meus direitos de trabalho estão garantidos, mas na minha hora extra não. Então, mas eu estou com atestado, não serve para nada. Por exemplo, se cair um feriado, eu dou aula segunda. Mas é feriado assim, eu não recebo. Mas não é culpa minha que existe feriado. Não recebo. Então, assim, os problemas eles só vão aumentando e, obviamente, às vezes falta tempo dos professores dialogarem isso com os alunos e os alunos terem dimensão real dos problemas que eles cercam, né? Porque a gente meio que fica tentando amortecer, transformar a escola num espaço mais acolhedor, mais afetivo, mais transformador, por que não dizer assim, mas nem sempre isso é possível. A gente está falando sobre isso, né? Mas o governo federal não está sinalizando em direção à revogação, não fala sobre isso, não fala sobre a revogação. Diante disso, o que o senhor acha que os alunos podem fazer para não saírem ainda mais prejudicados? Essa é uma ótima pergunta, porque as pessoas ficam tentando politizar em nomes e partidos, né? Não, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo. A questão é, hoje a educação pública ela é abocanhada por vários setores financeiros e empresariais. Então, quando alguém coloca no novo ensino médio que você tem que aprender isso, empreendedorismo, alguém tem interesse. Então, por exemplo, tem algumas escolas em Pernambuco que quem escolhe a matéria é o iFood. Aí o iFood fala lá, meu amigo, tu vai aprender isso aqui. É um nome bonito para dizer assim, meu amigo, tu vai montar na tua bicicletinha, tu vai entregar comida. É um termozinho em inglês assim, mas se eu mostro aquilo para minha mãe em inglês, minha mãe já fica, isso aí é maneiro, isso é ótimo. É diferenciado. Coitada da minha mãe, mal aprender a ler e escrever, então não é essa a questão. Então, se você pensar hoje em universidade, tá terminando o ensino médio, vai pensando em universidade. Cara, toda universidade no Brasil, hoje privada, ela sobrevive com dinheiro público. Porque quando você faz o ProUni, lá faz o Enem, e você não passa para a universidade pública, aí você pega aquela sua nota de corte, aí tu vai para Estácio, Veiga, Anhanguera, sei lá, qualquer outra coisa. Essa diferença do dinheiro, o governo dá para essas empresas. Essas empresas são amigas de alguém do governo. Alguém está ganhando, menos você. E esse dinheiro que você vai receber, que vão passar em seu nome para essa empresa, tipo uma Estácio de Sá, é muito superior se você estudasse na universidade pública, tendo muito mais recursos, inclusive recebendo dinheiro de bolsa. Então, assim,
Esses problemas, eles só tendem a dilatar. Desculpa estar sendo aqui portador de mais notícias, mas eu acho que a gente está aqui para organizar as mudanças. A gente vai fazer outra pergunta, só que tem a ver com o que o senhor está falando, né, em relação à greve dos professores do estado do Rio de Janeiro. Que o senhor poderia esclarecer sobre quais são os motivos, né? O senhor já falou, né, sobre os motivos, se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, não tem problema. Quais são os motivos da greve dos professores do estado do Rio de Janeiro? Eu acho que... Já falou. Acho que esse é... Então, para finalizar aqui, a última pergunta que eu posso fazer, nós falamos aqui para o senhor também, o que o senhor está achando dessa união dos alunos, professores, para debater a respeito disso tudo que está acontecendo, e nós queremos organizar as nossas matérias? O que o senhor está achando sobre esse passo para frente que os alunos estão dando? É fundamental, até porque primeiro que a escola, ela não é só professor, não é só aluno e nem é os servidores não docentes, né? A merendeira, o porteiro, a orientadora educacional, a coordenadora pedagógica, etc. A escola é esse espaço de esperança, né, para a gente transformar essa realidade cruel que está sobre a gente. Obviamente, quando a gente falou muito de novo ensino médio, o novo ensino médio, se você vê uma propaganda do governo A ou B, ele vem como uma fábula, um conto de fada, as propagandas são muito sedutoras, então a gente acha que vai, vou ter aula de projeto de vida, mês que vem Elon Musk e eu vamos estar disputando na lista da Forbes. Cara, não é isso. A gente está aqui discutindo para entender que não é uma fábula, é um bolo recheado de perversidade para os alunos, mas que para ser perverso para os alunos, ele tem que ir descendo como uma cascata, ele vai atingindo a escola como um todo. Se não tem água, a comida não é de qualidade, se não tem verba de manutenção, se a gente não consegue ter bolsa de estudo, se a gente não tem transporte escolar, se a gente não tem uniforme, se a gente não tem material escolar, cara, tem uma série de problemas. Então, assim, a gente precisa estar reunindo, discutindo, porque eu tenho uma visão da escola, vocês têm outra, vocês ficam aqui de segunda a sexta. Então, eu trabalho aqui, sei lá, por exemplo, terça, quarta de tarde, quinta e sexta à noite. A minha compreensão da realidade sobre o mundo escolar de vocês é muito partida, é muito fragmentada, é um caleidoscópio. A gente precisa juntar a tua visão de mundo, de um aluno de segundo ano, com um aluno do primeiro ano, do aluno do terceiro ano, de um professor que vem aqui só às sexta-feira, com a merendeira que está aqui servindo comida para todo mundo. A gente precisa transformar a escola num espaço de esperança para que essa perversidade ela se transforme em ação, em mudança. Porque também não adianta a gente ficar discutindo quais são os problemas da escola se a gente fica parado. Não, tá tudo bem. Eu tenho condição de me virar lá fora. Minha família tem condição de pagar um pré-vestibular particular. E quem não tem? Se a escola ela se propõe hoje a estar ensinando, por exemplo, física quântica, viagem no tempo, igual o filme dos Vingadores, mas se o aluno do sexto ano ele não sabe dividir uma tangerina com um coleguinha que está com fome, a escola perdeu o sentido. O que a gente está falando hoje é que a escola ela tem que ser um espaço que a gente acolha os diferentes. A gente fala, cara, tu tá com esse problema, vem cá, tu tem que se sentir bem na escola. A escola tem que ser um espaço de transformação individual e coletivo. Mas para ser um espaço de transformação coletiva, ela precisa realmente estar discutindo, colocando em pauta, como vocês estão fazendo, né, todo esse debate, porque é somente assim, né, que a gente vai transformar a sociedade. Aqui, professor, eu tinha esquecido de falar uma coisa aqui, mas vale a pena voltar nisso aqui. Tendo em vista que houve professores que não aderiram à greve, por que o senhor acha que acontece isso? São vários motivos. Pode ser formação profissional do professor. Porque na minha formação eu tive lá, consciência de classe, democracia, são princípios que não podem ser alterados, a gente tem que respeitar e a gente tem que lutar bastante por isso. Então, pode ser no processo de formação, da graduação do professor. Pode ser questões individuais. A ideia da meritocracia, que a pessoa vai vencer por si só, que o problema dela é menor ou maior do que o de alguém, também está dado. Então eu posso falar, estou com muito problema de saúde, não sei o que, e eu tenho muitos, assim, eu posso listar
Mas, como eu falei em outro momento, já não me cabe decidir isso. Eu acato o que a maioria decide. Então, para mim, é assim que funciona. Mas, de repente, a pessoa não teve essa formação. E aí é um trabalho também nosso de falar, ó, gente, a gente precisa discutir, né, a nossa consciência. Não só enquanto categoria, né, de docentes, profissionais da educação, mas também enquanto pessoas que têm um papel ativo na transformação da sociedade. Eu acho que tem muita gente aí que aí você pode atribuir, porque tem gente também que vai falar, ó, eu não quero, não acredito nisso, estou satisfeito, estou acomodado, não sei. Aí você pode florear, dar o adjetivo que quiser, mas basicamente é isso. Então, o senhor tem alguma coisa a acrescentar? Porque aqui já terminou. Não, eu só quero parabenizar vocês, acho que vocês mandaram super bem, fui super bem atendido pelo WhatsApp, toda a organização, todo o cronograma, acho que vocês estão mandando super bem aí. E eu só faço votos que toda essa discussão transforme vocês em pessoas melhores, que isso muito em breve se transforme em ações. Sim. Essa é a nossa luta, né? É a nossa luta. Que tipo de ação vai ser? É cedo para dizer. Mas que tem alguma ação que vocês saiam pelo menos melhor desse projeto que vocês estão desenvolvendo aí. É isso. Então, professor, em nome da turma 2006, queremos agradecer de coração a presença do senhor aqui no nosso podcast. Viu? Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Foi uma honra, um momento muito bom, muito descontraído, para a gente aprender as coisas necessárias, né? E mostrar que essa luta continua. E se você é estudante, você está vendo esse vídeo, você tem que entender, você tem que faz parte dessa luta também. E é a questão do nosso futuro que está em jogo, tá? Então, não se esqueça, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe e outra, comenta, tá? Comenta o que você achou desse podcast. Então, professor, muito obrigado, uma honra ter Valeu, gente. Vamos junto. Obrigado, pessoal.